Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim, que bom. Bom, eu queria começar agradecendo enormemente o convite. Uma satisfação estar aqui nesse espaço, nesse projeto, nessa comunidade. Me parece que nesse momento em que a gente vive profundas mudanças, no mundo do trabalho e nesse entorno que nos cerca, esses espaços são espaços que nos alimentam a alma, são espaços extremamente importantes, relevantes, porque eles nos fazem pensar, pensar juntos alternativas. Me parece que talvez esse seja um dos grandes desafios dessa jornada, e eu me sinto também desafiada a estar aqui nesse espaço, buscando contribuir de alguma forma para a gente junto encontrar algumas respostas ou novas perguntas, Então, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, pelo acolhimento de toda a equipe. Bom, eu me chamo Isabela Fadu de Oliveira, eu sou professora, docente em dedicação exclusiva na Universidade Federal da Bahia, também conhecida como a Universidade da Balbúrdia, nosso gentil apelido agora, Universidade Federal da Bahia. E nesse espaço da UFBA, eu integro 2 grupos de pesquisa. Acho importante eu apresentá-los a vocês, porque o nosso tempo de encontro ele é muito curto, Temos aqui 2 horas, tão somente, e talvez seja interessante a gente sair daqui com algumas portas abertas. Então, eu, desde logo, me coloco muito à disposição para que a gente possa continuar esse diálogo que a gente está iniciando agora, especialmente no espaço da academia. E esses 2 grupos de pesquisa são espaços abertos. Então, por favor, já se sintam todos convidados a conhecer e a participar desse espaço. O grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistências, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Hoje ele é coordenado pela professora Graça Druck, alguém que tem já um longo histórico aí de produção, inclusive, de pesquisa científica no campo das relações de trabalho, especialmente da sociologia do trabalho, mas num diálogo muito próximo com o direito do trabalho. A gente integra essa equipe e agora, mais recentemente, também um grupo de pesquisa já na Faculdade de Direito, com companheiros muito valiosos, professor Murilo Oliveira, professora Renata Dutra, professor Carlos Freitas, um grupo que a gente constituiu recentemente, que também já é um grupo que tem produzido algumas pesquisas, e convido todos vocês, então, a conhecê-los. Tá? Bom, vamos ao tema e ao convite que me fizeram pelo tamanho do título, dessa aula, ou dessa palestra. Vocês imaginam o tamanho também do nosso desafio. O tema da nossa discussão, nesse segundo momento da tarde, é Brasil, então, para onde vai o mundo do trabalho após o desmoronamento dos direitos sociais? Um questionamento, portanto, sobre os rumos do direito do trabalho nesse espaço, nesse contexto de reformas. E aí eu já vou começar um pouco a delimitar a nossa abordagem, pensar as reformas trabalhistas no plural. Me parece que a gente não vive uma reforma tão somente, mas um processo de reformas trabalhistas. E pensar os rumos, o futuro do direito do trabalho e o nosso papel nesse contexto, como operadores dessa comunidade, da comunidade acadêmica, enfim, de todos aqueles que, de alguma forma, atuam nesse contexto amplo do direito do trabalho no Brasil. Então, aqui eu apresento algumas questões norteadoras, que são justamente extraídas do título da nossa apresentação. E eu pensei em
fazer uma abordagem assim, em 3 momentos. Eu acho que, para a gente discutir o futuro do direito do trabalho, a gente precisa olhar historicamente esse direito do trabalho. Então, não dá para a gente pensar o futuro do direito do trabalho sem pensar como a gente constituiu isto que nós nomeamos, não, direito do trabalho, historicamente, no país, né? Com todas as nossas especificidades, com todas as especificidades do caso brasileiro. Então, eu acho que eu vou dedicar uma primeira parte da nossa apresentação, ou, quem sabe, até uma conversa, né? Eu só sei que eu não posso sair do tapete, mas também, se a gente puder dialogar um pouco, acho que seria uma coisa importante. Então, no primeiro momento, né, recuperar esses pilares, essa origem, mas, sobretudo, os motivos, não, que nos levaram e de que forma a gente construiu isso que chamamos de direito do trabalho no Brasil. No segundo momento, pensar as reformas trabalhistas na sua perspectiva processual. Então, aqui eu queria apresentar para vocês, não, como a gente tem visto essas reformas, né, processualmente, e aí localizar principalmente os anos 90 como um momento importante, significativo, em que a gente começa a questionar de uma forma mais veemente, digamos que os pilares do direito do trabalho e da própria legislação trabalhista. É isso que a gente vai chamando de processo de flexibilização da legislação trabalhista brasileira, que me parece que é um dos eixos estruturantes, não, dessa reforma. Então, a partir, sem sombra de dúvida, dos anos 90, eu acho que ali a gente tem um marco histórico, um momento histórico relevante, né, por uma série de questões, que eu acho que vai dar para a gente trazer para a conversa de hoje, em que a gente realmente começa, não, digamos assim, a repensar os próprios princípios do direito do trabalho. E, no terceiro momento, fazer uma síntese, talvez, porque eu imagino que todos vocês já tenham se debruçado, vivenciam, se questionam, estudam, refletem sobre o conteúdo da reforma trabalhista, que está em curso, não, que está produzindo seus efeitos, a reforma de 2017, mas talvez seja interessante a gente sistematizar, fazendo alguns recortes, mas trazendo aqui o conteúdo dessa reforma. Eu espero, com isso, não está sendo repetitiva. Tivemos uma conversa rápida um pouco antes. Me parece que é esse o momento em que vocês vão, nessa jornada, se debruçar um pouco mais especificamente sobre a reforma trabalhista. Tá? Então, vamos pensar os horizontes do direito do trabalho, não, o papel dos operadores do direito do trabalho nesse contexto de reforma laboral no Brasil, sabendo que esse é um movimento que ele não é tão somente um movimento brasileiro. Não? Nós sabemos que esses processos de reforma laboral eles estão em cursos em uma série de outras realidades. Por exemplo, no nosso país vizinho aqui, os companheiros argentinos estão nesse processo, né? A reforma laboral ela volta a ser pauta, inclusive, da disputa eleitoral que está acontecendo no país nesse momento. Uma reforma trabalhista muito parecida com a nossa, e que está em disputa. Então, vamos lá para a primeira parte. E aí eu queria começar com essa afirmação, que acho muito interessante, do professor Antoine Jameau, um professor francês do Instituto da Universidade de Lyon, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante assim, para enquadrar, não, a nossa discussão. Ele diz que o direito do trabalho ele se situa no centro de conflitos de interesses radicais, sendo um dos aspectos da luta de classes de hoje. O futuro do atual modelo dependerá de uma relação de forças cuja dimensão ideológica não será ignorada. Acho que interessante porque a gente está ouvindo um professor, não, de direito do trabalho falando de uma realidade francesa, não, mas que a gente pode visualizar muito claramente na nossa realidade. Né? E acho interessante também essa ideia, não, de que o direito do trabalho ele é algo em disputa. Acho que a gente pode pensar também a própria legislação trabalhista,
que é uma das dimensões, né, desse direito do trabalho, como algo que sempre foi um objeto de disputa. Disputa entre essas forças, que claramente são as forças do capital e do trabalho. E essa legislação, por exemplo, ela vai expressar essa correlação de forças que vai mudando historicamente, a depender, não, das condições objetivas do momento histórico que a gente estiver analisando ou vivenciando. Quando a gente olha para trás, não, e relembra o contexto histórico do surgimento disso que nós chamamos de direito do trabalho, e aí essa importância, não, de olhar para trás e repensar, revisitar, talvez reafirmar ou negar, ou reafirmar de outra forma esses paradigmas que informaram o direito do trabalho no Brasil. É claro que a gente tem que olhar a Era Vargas, não? Esse processo, esse início, né, de um projeto de desenvolvimento do país, um projeto de industrialização do país, que se inicia nessa transição, né, de uma economia agrária exportadora, nesse momento, sobretudo cafeeira, né, início do século passado, para uma economia industrial. Quando você começa, inclusive, a conformar um mercado de trabalho tipicamente capitalista. O mercado de trabalho brasileiro, nessas relações de assalariamento tipicamente capitalista, ele começa a se estruturar a partir dos anos 30, no âmbito desse projeto nacional de industrialização do país. E me parece, e aí é já algo que eu gostaria de pontuar para os colegas, me parece que a legislação trabalhista brasileira, e aí já é, né, um recorte que a gente está fazendo aqui, né, pensando no direito do trabalho a partir da legislação, essa legislação que foi fortemente alterada, reformada, modernizada, transformada. Não? Essa legislação trabalhista teve um papel importante, relevante nesse projeto de desenvolvimento e de industrialização do país. E a CLT, ela é justamente essa expressão. Um conjunto de leis que, nesse momento, se ampliam, legislações, obviamente, que muitas delas já existiam, regulando as relações de trabalho no país, mas que vão ser reformuladas a partir de determinados princípios, paradigmas, né? O que a gente chama de princípio do direito do trabalho. Sobretudo, essa ideia, não, esse valor de que, diante dessa relação de forças, dessa relação entre o capital e o trabalho, dessa relação social, há, sim, uma desigualdade que é inerente a essa relação. Não? Uma assimetria que é dessa relação no âmbito do capitalismo, por óbvio, e um certo consenso, com todas as aspas que a gente possa colocar nessa palavra, nesse momento histórico, de que é importante intervir nessa relação, juridicamente, não? De tal maneira que, ao reconhecer essa vulnerabilidade de uma das partes, ao reconhecer essa assimetria entre capital e trabalho, essa legislação e essa intervenção, digamos, do Estado, ao menos, né, através da legislação trabalhista, ela terá como objetivo buscar uma equiparação, não, de situações. Então, de novo, é aquele aporte jurídico na tentativa de diminuir ou investir ou atuar sobre uma desigualdade da realidade objetiva, e que, com essa intervenção, se buscaria eliminar ou sanar, não? O princípio da proteção do hipossuficiente econômico e todos os princípios que decorrem dessa ideia central e desse valor central, não, estão dentro dessa perspectiva. Mais do que isso, um reconhecimento de uma centralidade
e algo que eu gostaria também de ressaltar, né, nessa revisita, digamos assim, né, a esse histórico do direito laboral e da legislação trabalhista brasileira, a própria centralidade do contrato individual de emprego, não? Contrato de trabalho como essa forma jurídica viabilizadora, obviamente, dessa relação de assalariamento, né? Ela dá a forma, ela viabiliza essa compra e venda de trabalho, né? Dessa mercadoria, dessa força de trabalho, com as aspas na mercadoria também. Ela viabiliza, mas ela faz, não? Intervindo, não? Nessa relação, estabelecendo um conteúdo mínimo, conteúdo esse, não? Que você retira da liberdade das partes de negociarem livremente. Um contrato bilateralmente estabelecido, necessariamente, diretamente estabelecido entre empregado e empregador, né? Não sendo possível uma intermediação nessa relação de compra e venda dessa força de trabalho, com as exceções que historicamente a gente foi construindo, a exemplo do que vocês vão discutir na manhã de amanhã, na manhã de sábado, de sexta-feira, de amanhã, sim, que é a realidade do trabalho temporário, não? Lá me parece que das discussões do dia de amanhã é essa diferenciação entre o trabalho temporário, o trabalho e o processo, a terceirização, inclusive no formato regulado recentemente. Por quê? Não? Porque o trabalho temporário foi uma das primeiras, né, formas jurídicas a permitir essa intermediação de um trabalho assalariado subordinado, década de 70. Mas esse contrato de assalariamento, ele foi pensado para ele ser diretamente estabelecido, numa perspectiva de continuidade dessa relação, nessa lógica de que quanto mais duradouro for o contrato de trabalho, mais robusto em termos de direito ele será, não, para o trabalhador, mais custoso, obviamente, para o empregador, que necessariamente contém um conteúdo mínimo irrenunciável, inegociável, e pautado também na ideia da própria primazia da realidade. Então, a ideia da continuidade da relação de emprego, da irrenunciabilidade de um determinado conteúdo, dessa relação estabelecida diretamente entre empregado e empregador, não numa perspectiva de proteção, reconhecendo uma vulnerabilidade não econômica de uma dessas partes, a ideia de que quanto mais duradouro, mais robusto em termos de garantias e direitos, ou seja, mais protegido esse contrato será, foram alguns desses consensos estabelecidos em torno da regulação dessa relação social, da relação de trabalho, da relação de emprego, mais especificamente falando, porque também todos nós sabemos que nessa construção jurídica, sobretudo na sua origem, uma parte dos trabalhadores ficaram fora desse projeto. Então, quando a gente olha, por exemplo, o mercado de trabalho brasileiro, uma das características históricas desse mercado de trabalho vai ser a informalidade sempre presente, ou seja, uma legislação que sempre careceu de efetividade, de eficácia, de cumprimento. Então, as altas taxas de informalidade no mercado de trabalho no Brasil sempre existiram. Alguns momentos com uma diminuição, né, nos momentos em que esse mercado de trabalho passou por processos de estruturação, né, anos 60, anos 70, momentos de ruptura dessa estruturação, anos 80, anos 90, em que, por exemplo, esses traços marcantes do mercado de trabalho brasileiro, a exemplo da informalidade, a exemplo da alta rotatividade, a exemplo da heterogeneidade dos vínculos, né, de trabalho, das diversas formas jurídicas que sempre existiram, ou seja, essa flexibilidade contratual
que é marca e é característica do nosso mercado de trabalho, sempre esteve presente. Claro que nós tivemos alguns momentos de estruturação e de desestruturação do mercado de trabalho. Por que eu trago o mercado de trabalho? Porque, obviamente, para a gente pensar essa legislação, a gente tem que pensar ela sempre nessa perspectiva, de como ela é construída, com que objetivo ela é construída, o que é que ela revela em termos de relação de forças, de consensos estabelecidos nessa sociedade, mas também todo o processo de efetividade, de produção ou não de efeitos dessas normas. E o nosso mercado de trabalho, ele revela para a gente, com dados, obviamente, que essa legislação, ela sempre careceu de efetividade. Não? Isso não significa que, apesar de pouco eficaz, ou seja, de nunca ter atingido completamente todo o mercado de trabalho, em termos de formalização, apesar dela ter excluído, desde a sua origem, conjunto de trabalhadores, como, por exemplo, os trabalhadores rurais, CLT, na sua origem, exclui a sua aplicabilidade os trabalhadores rurais, que tem um outro processo histórico de constituição dos seus direitos, inclusive como sujeitos jurídicos, enfim. Por exemplo, os trabalhadores domésticos, também um outro processo de avanços, de luta na constituição dos seus direitos trabalhistas. Mas esse projeto aqui, pensado do trabalho assalariado, tipicamente industrial, tipicamente fordista, pensando nessa sociedade que se buscava industrial no Brasil, essa legislação, sim, ela sempre careceu de efetividade, mas sempre teve um papel simbólico muito importante. Tem um autor que eu gosto muito, estava revelando para os colegas que eu preparei uma aula de 4 horas, então eu vou buscar assim, alguns slides, enfim, vou surfar um pouco nesses slides que eu preparei. Tem um autor que eu gosto muito e também já recomendo a todos a leitura desse livro que foi reeditado recentemente, que é o Adalberto Cardoso, a obra A Construção da Sociedade do Trabalho no Brasil. Ele tem um capítulo que é bem interessante, o capítulo 4, em que ele vai mostrar para a gente o papel, inclusive simbólico, dessa legislação. E os slides também vão ficar todos disponíveis para vocês. E ele vai dizer o seguinte, que apesar dessa legislação, ela não ter, de fato, alcançado toda a sua força de eficácia e efetividade, ela teve uma importância central, inclusive, na própria construção da identidade da classe trabalhadora, na busca pela efetivação dessa legislação. Então, o papel simbólico da CLT, da legislação trabalhista, da carteira de trabalho e previdência social azul, essa que se pretende pintar de verde e amarela, mas que não deixa de existir, essa CLT, que é toda reformada, mas que não deixa de existir, ela sempre cumpriu um papel simbólico importante, inclusive esse de busca por esse ideário. E o que esse autor, por exemplo, vai mostrar para a gente é como que essa busca por essa efetividade, esse cumprimento dos direitos da própria previsto nessa legislação, ela vai constituindo essa identidade da classe trabalhadora. Toda a discussão que ele faz sobre a centralidade do trabalho, no caso brasileiro, e o papel dessa ordem normativa na busca e na própria construção dessa identidade. Então, ele diz assim, mesmo que para boa parte dos brasileiros o mundo dos direitos constituídos ao longo da era Vargas tenha permanecido uma promessa, um dever ser, aquele mundo passou a fazer parte inarredável do horizonte de expectativa das populações que viviam no trabalho.
o horizonte das aspirações dos trabalhadores passa a estar demarcado pelo sonho da autopromoção pessoal, pela via do trabalho, protegido pelo Estado. E nesse contexto, a carteira de trabalho, ela se torna um símbolo importante, não? Mesmo que ela não tenha registro. Mesmo que seja aquele trabalhador que não tivesse ocupado, o simples fato de ele portar uma carteira de trabalho já significava, não? Que ele era um homem de bem. Então, esse debate sobre a centralidade do trabalho e as especificidades desse trabalho no caso brasileiro, ele é muito interessante, ele revela a importância da legislação trabalhista, no caso, não, do Brasil. Se a gente for pensar, não, os pilares do direito do trabalho, acho que uma boa sistematização pode ser essa. Então, a centralidade do contrato de emprego, não, nessa ordem legal, essa regulação das relações sociais, retirando do arbítrio dos mais fortes e a positivação pelo Estado das regras destinadas a proteger o trabalho, a criação, portanto, desse estatuto legal com características de universalidade. Universalidade é essa que a gente amplia com a Constituição de 88, que aí eu já trago assim como um segundo momento importante para a gente levar em consideração na nossa discussão. A contraposição ao primado, né, da autonomia das vontades, então essa ruptura com a lógica liberal e com o próprio direito civil, a internacionalização da ideia de que o trabalho não deveria fazer parte dessa ordem liberal, o reconhecimento da desigualdade econômica e da necessidade de proteção jurídica do trabalhador e a necessidade de assegurar direitos relacionados ao trabalho. Que a gente não tem nenhuma grande novidade, mas é só, né, relembrando os nossos fundamentos, os nossos paradigmas aqui na estruturação do direito do trabalho no Brasil. Então, o direito do trabalho ele nasce do reconhecimento da desigualdade de condições de mercado entre capitalistas e trabalhadores, desigualdade que precisa ser sanada se o que está no horizonte é a promoção da dignidade do trabalho. O direito do trabalho penetra a relação contratual privada como um determinante ex ante de seu resultado, estabelecendo mínimos contratuais, entendidos propriamente como mínimos civilizatórios, aquém dos quais nenhum contrato é reconhecido como tendo sido firmado entre iguais. Não? Magda Blavatsky, que vocês devem conhecer, e deve ser uma figura familiar nos estudos de vocês, traz no doutorado dela uma reconstituição histórica importante, principalmente dos marcos, que fundamentam a própria construção da legislação trabalhista. É uma outra orientação, outra sugestão também de leitura que a gente deixa para vocês. Lembrando que a gente não só reafirma, como amplia esses paradigmas com a Constituição de 88, inclusive, sobretudo, pelo caráter mais universalizante que se pretende dar a essa tela de proteção social ao trabalhador. Ampliando, inclusive, aquele horizonte, mesmo porque esse mercado de trabalho agora ele já é outro. Né? Ele já deixou de ser aquele mercado de trabalho rural, ele já passou a ser um mercado de trabalho propriamente, tipicamente urbano. Bom, lembrado isto, né? de onde nós viemos, quando a gente começa a pensar, não, a origem do questionamento desses pilares e desses paradigmas. E aqui também é uma leitura que eu faço, que eu coloco para vocês, definindo aqui a importância da gente pensar os anos 90 no Brasil. O que acontece nesse momento histórico e por que, sim, que a partir desse momento, esses fundamentos, ou seja, a própria regulação, o padrão de regulação das relações de trabalho,
e aí aqui eu estou também fazendo um recorte muito específico com relação à regulação das relações trabalhistas, não estou pensando nas instituições, não, que tem toda uma outra dinâmica na sua constituição e na sua atuação, mas pensando a legislação trabalhista brasileira, claro que a partir de um determinado momento a gente se depara com todo não um discurso, mas uma ideia, propostas, projetos, não, de repensar essa legislação. E isso me parece que está muito bem datado no Brasil, no caso brasileiro, né, que é um pouco tardio com relação a outras experiências, a partir do início dos anos 90. E o que acontece na sociedade brasileira, na economia brasileira, a partir dos anos 90? Naquele ambiente que nos interessa, que é o ambiente da produção, o ambiente, né, da empresa, né, o ambiente de quem, de fato, contrata, onde se dão as relações de trabalho. O que acontece com o mundo da produção é um processo de reestruturação produtiva, isso que a gente chama de reestruturação produtiva, correto? Reestruturação produtiva é essa que significa novos paradigmas na forma de organização da produção. Claro que isso vai acontecendo com as especificidades, mas quando a gente olha alguns casos, né, os cases, como o caso do setor automobilístico, que é muito estudado, e aí a gente fica mais confortável, não? Porque a gente tem muitos dados que vão mostrar, por exemplo, um movimento muito parecido em vários países, não? De um processo de reestruturação empresarial com características muito semelhantes, que a gente vai chamar academicamente, posteriormente, dos processos de desfordização ou de toyotização, né, do que a gente conhece hoje como uma estrutura pós-fordista ou toyotista de organização da produção. Busca de agilidade, uma produção que se caracteriza, talvez esse seja talvez um ponto principal, uma produção que se caracteriza pela demanda flexível, né? Diferentemente de como se produzia anteriormente. Pensando, sobretudo, essas grandes corporações, eu produzo hoje aquilo que eu sei que eu tenho demanda para vender. A produção puxada pela demanda, e não mais a produção em massa, por exemplo, se a gente pensar o caso Ford. Eu gosto muito do caso Ford, porque na Bahia, né, é um caso nosso, caro, estudado. A Ford Camaçari, por exemplo, a planta que se instala em 2001 em Camaçari é considerada, à época, a planta da Ford mais moderna do mundo. E ali está um caso exemplar desse processo de reestruturação produtiva que vai demandar, obviamente, uma reestruturação também na forma de organização do trabalho. Acho que aqui a gente tem uma transformação relevante, importante, que vai trazer os desafios para os padrões de regulação das relações de trabalho. Então, eu me alinho muito com esses estudos que vão, a partir da discussão dos processos de reestruturação produtiva, né, pensar os tensionamentos, no nosso caso, do próprio padrão de regulação da legislação trabalhista brasileira. É aquela busca por flexibilidade na gestão da força de trabalho, essa demanda empresarial por flexibilidade, ela vai se converter numa demanda por flexibilidade também regulatória, não? Da própria legislação. E quando a gente olha o que acontece com a legislação trabalhista brasileira a partir dos anos 90, eu arrisco dizer que a gente começou a viver um processo pontual, mais importante, de flexibilização dessa legislação, não? E temos muitos exemplos.
Quais? Relevantes, que toquem em questões relevantes das condições de trabalho, da definição das condições da compra e venda da força de trabalho. Se a gente pensar sobre tudo o que? Salário, jornada, formas. A gente tem, por exemplo, em matéria de ajuste e regulação do tempo de trabalho e dos tempos de não trabalho, o banco de horas talvez seja o melhor exemplo, inclusive. O banco de horas pode ser um exemplo para a gente fazer toda a discussão sobre a disputa em torno do direito do trabalho, sobre a reforma trabalhista, sobre as agendas regulatórias do patronato e dos trabalhadores com relação à regulação do tempo de trabalho. Já sabemos hoje qual foi a proposta, a agenda vitoriosa, pelo menos essa aqui, está definindo as tendências da regulação do tempo de trabalho no Brasil, que é a demanda pela flexibilização. O banco de horas, me parece que foi a resposta que o empresariado queria com relação a uma regulação de jornada de trabalho, para atender a essa necessidade de flexibilidade de gestão da força de trabalho para atender essa produção flexível. Não é isso? Então, voltando. Se eu tenho uma produção puxada pela demanda, eu não tenho mais a minha gestão de um fluxo constante de força de trabalho, aquele estoque constante de força de trabalho que eu vou procurar produzir o máximo possível, enfim, estabelecer ali a minha produtividade, a minha margem de lucro, enfim, com aquilo que eu consigo fazer, mover e produzir e vender. Não, eu preciso agora ter uma flexibilidade, por exemplo, de horários no meu corpo de funcionários, que não é mais lidar com as jornadas fixas de trabalho. Me faça entender? Essa demanda, então, da flexibilidade produtiva, da máquina, da estrutura, inclusive da própria, estrutura maquinária, da linha de montagem, da forma de estruturação da produção, essa agilidade que eu preciso, que a tecnologia me deu, de produzir a cor do carro que está sendo demandada nesse momento no computador da casa, no meu consumidor. Eu preciso também dessa agilidade com relação a esse manuseio dessa força de trabalho, que ainda é necessária para eu realizar a minha produção. Por mais que se avance, em termos de robótica e tudo mais, eu ainda preciso de força de trabalho. E essa força de trabalho é a força de trabalho subordinada ao meu controle. Cada vez mais sofisticado, cada vez mais complexo, mas um controle que eu exerço sobre essa força de trabalho. E que, com relação à jornada de trabalho, ela demanda flexibilidade. E, por óbvio que, se eu estou atuando num país em que essa regulação, ela se caracteriza, e é esse o discurso, ela se caracteriza por uma rigidez muito grande, uma incompatibilidade com essa flexibilidade que eu preciso. Essa é uma legislação que joga contra a própria minha competitividade, inclusive, no mercado. Certo? E o banco de horas, voltando ao que o colega nos trouxe, o banco de horas, sim, foi uma resposta a essa demanda. O que é o banco de horas? O banco de horas é uma alternativa menos custosa, estou correta? A uma prorrogação de jornada de trabalho. Não? O banco de horas é também a minha flexibilidade de dispensar essa força de trabalho que eu não preciso hoje e que eu não quero arcar com essa onerosidade, com essa ociosidade, que é uma alternativa mais fácil do que, por exemplo, eu conceder as férias coletivas.
para esses trabalhadores. Até porque férias coletivas, eu preciso conceder em 2 períodos, não é isso? Ainda, né? Sendo coletiva. Avisando com uma certa antecedência pequena, mas com alguma certa antecedência, que é a forma que muitas vezes a empresa tinha justamente de não arcar com esse tempo à disposição, que pela nossa legislação sempre precisou ser arcado pelo empregador, né? Tempo de trabalho é o tempo que o trabalhador está à disposição da empresa. Esse artigo ainda está lá, inclusive, na CLT. Não? Então, se eu preciso dessa flexibilidade, e eu não preciso desse volume de força de trabalho para eu dispensar essa força de trabalho, o sistema de compensação é uma boa alternativa. E não é à toa que o banco de horas, ele, como a gente diz, né, comumente, ele vingou. Ele é adotado, passou a ser adotado em todos os setores da economia, como uma forma flexível de gestão dessa força de trabalho. E olhando, para a gente não perder o eixo, olhando os anos 90, início, né, dos anos 2000, ou seja, pensando quais foram as respostas, né, que nós fomos dando, enquanto sociedade, a essas demandas por flexibilidade, por flexibilização dessa legislação trabalhista. Além do banco de horas, a gente teve algumas outras alterações nesse sentido da CLT. Banco de horas, as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, uma forma também, não, de eu ganhar alguma agilidade em termos contratuais. Eu posso pensar com relação ao padrão de remuneração, toda uma lógica que vai sendo estabelecida de uma remuneração variável, certo? Então, aquele princípio da força atrativa do salário, esse estava nos meus livros de Direito do Trabalho. O professor Rodrigues Pinto, vivo ainda hoje, professor da UFBA, era um dos pensadores, assim, juristas, que melhor delineava, né, isso que a gente chamava do princípio da força atrativa de salário. Essa ideia de que tudo aquilo que fosse pago com habitualidade tenderia a incorporar ao salário e, portanto, está sujeito a todo aquele sistema de proteção salarial que caracteriza e caracterizava esse padrão de regulação das relações de trabalho, direito do trabalho no Brasil, legislação trabalhista brasileira. Uma das nossas, né, os nossos pilares é esse sistema de proteção salarial, contra a irredutibilidade, igualdade, equiparação, mas, sobretudo, essa ideia de que aquilo que fosse pago com habitualidade tenderia a ser incorporado pelo salário e, portanto, passaria a fazer parte desse patrimônio contratual. E essa ideia foi uma ideia que foi perdendo força ao longo do tempo, não? Até a gente chegar, né, a toda uma regulação que me parece muito flexível com relação a essas formas múltiplas de remuneração, inclusive com base na produtividade e nas formas variáveis, né, e variadas de remuneração. Com relação às formas contratuais, me parece que a gente teve uma alteração também em 98, a mesma lei que regulamentou o banco de horas, que alterou o artigo 59 da CLT, em 98, ela criou aquela nova modalidade de contrato por tempo determinado. Vocês lembram todos, que além das 3 situações previstas no artigo 443 da CLT, os contratos de curta duração, criamos uma 4ª modalidade de contrato por tempo determinado. E eu espero ter trazido aqui a exposição de motivos dessa lei, que me parece assim, uma pérola. Não sei se vocês lembram do contexto da discussão e dessa peça
que é a exposição de motivos da Lei 9.601 de 98, e que dizia o seguinte: para justificar a criação de um novo tipo contratual especial, não que fugia aquele padrão, né, da regra do contrato por tempo indeterminado. Essa ideia de continuidade que está lá naquele primeiro modelo de carteira de trabalho, anunciando que o bom trabalhador é aquele trabalhador que tem uma longa trajetória na empresa. Está lá no primeiro modelo da CTPS. A exposição de motivos dessa lei dizia o seguinte: vejam quão familiar ela é. A questão do emprego assume especial relevo no contexto mundial neste fim de século. As mais diversas nações, cada qual em sua peculiaridade, discutem um tema em face dos desafios da ordem econômica globalizada e do célere avanço tecnológico a substituir postos de trabalho. Nesse quadro, o Brasil igualmente enfrenta dificuldades quanto à empregabilidade de seus trabalhadores, quer pela ausência de qualificação profissional, quer pela redução dos postos de trabalho. O combate a esta situação inclui diversas ações. Entre elas, destaca-se a necessária alteração da legislação, de modo a se facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Este, senhor presidente, e a proposta é do Ministério do Trabalho, esse, senhor presidente, é o propósito maior desse projeto de lei, portanto, criar empregos. E, consoante a proposta ora inclusa, trata-se de vagas novas, sempre decorrentes do acréscimo no quadro de pessoal da empresa. E por aí vai. Eu trouxe essa exposição de motivos porque, em termos de fundamentos, não? Teóricos, econômicos, ideológicos, são os mesmos que vão inspirar a reforma mais ampla que nós tivemos agora em 2017. Então, os princípios, os fundamentos principais, né? Os fundamentos principais dessa reforma, eles estão aqui. E eu acho que talvez seja um indício interessante para isso que eu estou querendo chamar um pouco a atenção nossa, de que essa reforma trabalhista, ela não é algo pontual, né, do governo Temer, em um determinado contexto político, econômico. Ela me parece que deve ser pensada como um processo. E um processo que tem origem em um determinado contexto de transformações, de transformações importantes, inclusive na própria transformação com relação às novas formas de organização produtiva e as novas formas de organização do trabalho. E todo o desafio que essas novas formas de organização do trabalho, cada vez mais sofisticadas, e as plataformas aí estão aí para nos desafiar cada vez mais, sem sombra de dúvidas, elas sinalizam um necessário repensar esse direito do trabalho. Um necessário repensar esses fundamentos. E todo um debate que se abre, para a gente identificar quais são, de fato, as rupturas e quais são as continuidades. Principalmente, repensar isso que está reconhecido na origem do nosso padrão de regulação das relações de trabalho, que é a existência, ou não, do que nós reconhecemos lá atrás como uma desigualdade inerente à relação entre capital e o trabalho numa sociedade capitalista. Me parece, e aí também um pouco retomando a conversa que nós estávamos tendo no café, me parece que, se talvez a gente possa encontrar um aspecto positivo, no que nós estamos vivendo hoje, e no desafio de pensar o direito do trabalho hoje, que por mais difícil e doloroso, inclusive, que isso seja, porque significa repensar, inclusive, a nossa atuação nesse contexto, é um convite importante a gente repensar esses pilares, refundá-los, talvez, certamente, em uma perspectiva
talvez diferente. Mas desde o início dos anos 90, é isso que a realidade, né? É a isso que me parece que a realidade está nos chamando. E uma pergunta é como estamos respondendo em termos, inclusive, de alternativas, não? Regulatórias. Quando a gente pensa nas agendas, né, que estiveram colocadas na sociedade brasileira nessas 2 últimas décadas, talvez essa que tenha, entre aspas, não vingado com a reforma trabalhista de 2017, que é sobretudo a agenda da indústria, da CNI. Não? Então, a gente tem estudos, a professora Graça Druck, por exemplo, já publicou uma série de artigos, inclusive eu trouxe para deixar aqui na biblioteca, mas lembrando que todo o material produzido no caderno lá do Centro de Pesquisa, que é o caderno do CRH, ele está todo disponível na internet, na íntegra. E para acesso, para download e tudo mais. E ela tem uma série de estudos que vai mostrar como o conteúdo da reforma de 2017, principalmente em matéria do que a gente está discutindo mais aqui, que é a regulação das relações de trabalho, a regulação do contrato de trabalho, não? Ele é, em termos de conteúdo, ele é a agenda da CNI, né? Tem uma proposta de modernização trabalhista, que nessa disputa claramente ocupou mais espaço do que a agenda histórica dos trabalhadores. Que a gente se pergunta, inclusive, né, qual é? Onde está, por exemplo, a reivindicação histórica da redução da jornada de trabalho? Como é que a gente apresenta essa bandeira histórica dos trabalhadores de redução da jornada de trabalho hoje, diante dos desafios que a gente tem de delimitar uma jornada de trabalho, mensurar uma jornada de trabalho? São questões que eu trago aqui para a gente pensar. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente está diante, não, de uma disputa. Uma disputa com relação ao padrão de regulação das relações sociais que envolvem trabalho. E comparar, não, o conteúdo da reforma trabalhista de 2017 com a agenda CNI é um exercício interessante, para a gente pensar nessa disputa, quem é que tem, né, apresentado ou ganhado nesse confronto. Bom, se aproximando, né, agora mais do nosso momento atual, então saindo lá da década de 90, início dos anos 2000, atravessando, não, os governos tidos como os governos mais progressistas, né? Se a gente pensar como se deu essa disputa da regulamentação das relações trabalhistas no Brasil, eu pontuei aqui alguns momentos que eu acho importante para a gente pensar, né, como atravessamos esses governos, já que estamos também pensando muito, né, a era Vargas, o que foi os anos 90, o governo Fernando Henrique, não, com essas alterações pontuais na CLT, pensar um pouco também como nós atravessamos isso que reconhecemos, talvez, não? Minha proposta aqui, coloco para vocês, como os governos progressistas. Eu queria destacar, talvez, algumas contradições, né, que me parecem muito presentes nesse período, como algo que me parece um avanço, não? Que é a regulamentação do trabalho doméstico. Então, como é que a gente pensa, né, esses avanços desse contexto, né, de, como a gente colocou aqui no nome da palestra, de perdas de direitos?
né, de desmonte dos direitos trabalhistas, nós tivemos alguns avanços. Se a gente pensar na perspectiva do trabalho doméstico, em termos regulatórios, avançamos, não? Me lembrei também de um debate, inclusive, que a gente está fazendo agora com uma ênfase maior, que é a própria regulamentação da situação dos estagiários, das relações de estágio, né? Na academia a gente discute muito, até porque, dando aula para os estudantes de 18 e 19 anos, quando você pergunta quem trabalha aqui, a maioria trabalha. Você pergunta onde? Estagio. Toda discussão, né, do que é trabalho, se estágio é trabalho ou não, e aí é um campo interessantíssimo, né, para a gente iniciar a discussão da regulamentação do trabalho e do que a gente entende como trabalho. A condição do estagiário ela é muito interessante, né? Essa zona cinzenta, mas que envolve um contingente de trabalhadores enorme. Não que a gente tenha muitos números, eles não estão nos dados no mercado de trabalho. Em relação de estágio, a gente não consegue captar os dados do mercado de trabalho. Veja só o tamanho do problema, não? Mas os dados, por exemplo, da Organização Brasileira a ABS, né, de estágio, junto com os dados do CIE, etc. e tal, já são mais de 1 milhão de estagiários fácil no Brasil. Na Bahia, então, um dos projetos do governo estadual de inclusão dos jovens estudantes, não, no mercado da juventude no mercado de trabalho, é assim que é anunciado, é pelos programas de estágio. E nós tivemos, em 2008, uma nova lei de estágio, regulamentando, e na própria exposição de motivos da lei de estágio, ela é anunciada como uma legislação que busca ampliar a proteção, a regulação, enfim, a proteção do estagiário, que todos nós sabemos, que não se confunde com a condição do empregado. Mas que quando a gente examina a lei de estágio, na perspectiva daqueles elementos, né, mais relevantes, importantes do trabalho, a remuneração, você passa a prever, né, a exigência da bolsa, do pagamento da bolsa de estágio, do estágio não obrigatório, não? Regulação da jornada de estágio, previsão do recesso escolar, quase que como férias. Então, a duração do contrato de estágio, não mais de 2 anos. Então, uma regulação muito semelhante, não àquela como a gente foi regulando a relação de emprego. Né? Então, como é que a gente percebe isso que a gente entende como avanços, né, em matéria de proteção, a partir de um marco legal, de uma regulamentação, de uma institucionalidade, não de uma formalidade, né, de vínculos, né, trabalhistas, no caso das domésticas, mas que envolve alguma inserção, né, ainda como ato educativo, mas alguma inserção de jovens, por exemplo, os trabalhadores, no mundo do trabalho. Né? Então, pensar essas contradições é algo interessante nesse contexto. Mas são iniciativas anunciadas e apresentadas numa perspectiva protetiva, de reafirmar, né, o alcance e a proteção e a própria ideia, né, de regulação laboral do direito de trabalho. Mas, nesse período, acho que talvez o grande cenário, né, de discussão sobre a regulamentação e a própria legislação trabalhista, acho que esteve muito em torno do embate sobre o processo de regulamentação da terceirização e do negociado, né, prevalecendo sobre o legislado. Talvez esses 2 campos tenham sido, eu queria destacar essas 2 esferas, né, de debate, de discussão que houve no período mais recente, como espaços, inclusive, que permitiram talvez uma reação, né, às reformas
ou alguma reação às reformas, e a reforma que veio de uma forma abrupta, enfim, muito pouco democrática, sem sombra de dúvidas, e no espaço, né, de fragilidade política e econômica, de alguma maneira, mas, sobretudo, política do país, que justifica a própria rapidez, não? Em que se aprova a reforma trabalhista de 2017. Mas esses dois espaços, não, de discussão, o próprio Fórum da Terceirização, não, onde você reúne aí as instituições de regulação do trabalho, né? Então, o Ministério Público, Justiça do Trabalho, os sindicatos. Acho que esse é um espaço interessante de pensar essas disputas, não? E na própria articulação aí de uma força crítica, não? Que talvez ajude a gente a delinear, não? A reforma trabalhista de 2017. E o mesmo no tocante ao debate sobre a prevalência, né, do negociado sobre o legislado. O fato é que, tanto num tema, né, numa disputa, quanto na outra, perdemos em ambas, né? A terceirização ela é regulamentada no mesmo ano, né? A Lei 3.429, ela não só legaliza e autoriza todas as formas de terceirização, como ela faz retomando o próprio protagonismo das relações de trabalho temporário e da própria lei de trabalho temporário. Isso é algo interessante também, não como que a lei que regulamentou, né, com todos os projetos que estavam tramitando, sendo discutido em audiências públicas e etc. e tal, né, o próprio 4330, como é que o projeto de regulamentação do trabalho temporário é que vai ser retomado e que venha a, finalmente, regulamentar, não, esse processo de terceirização, que era grande demanda também do patronato, de uma maneira geral. Essa ideia de que a terceirização era um fenômeno que carecia de regulamentação, né, que estava regulamentada só no âmbito da jurisprudência, né, e esse vácuo que se abria. É preciso regulamentar, é preciso regulamentar, é preciso regulamentar. Enquanto a gente, também uma outra leitura possível é, olha, eu tenho uma regulamentação que limita a terceirização no país, né? Mas, enfim, a lei da terceirização, ela amplia, não, os processos de contratação do trabalho temporário e amplia enormemente. Claro que esse processo de ampliação também já vinha acontecendo, né, com relação ao prazo de duração, inclusive, do contrato de trabalho temporário, né, mas a legislação retoma e aprofunda, enfim, e flexibiliza, e acho que essa é sempre uma palavra que ajuda muito a gente a entender todo esse processo. Ela flexibiliza o uso do trabalho temporário, mas ela também regula a terceirização através dos contratos de prestação de serviço. E, por fim, a reforma trabalhista, né, que a nossa provocação aqui é justamente pensar as possíveis tendências, né, os possíveis efeitos dessa reforma de 2017. Efeitos que a gente já está visualizando, não? A gente já começa a ter alguns dados, e com relação a esses dados, eu queria também chamar a atenção para a produção que está sendo divulgada pelo CESIT. Eu acho que todos conhecem, não? As produções do CESIT, desde a contribuição crítica à reforma trabalhista, mais uma série, agora recentemente saiu mais uma produção deles, é o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, da Unicamp, e eu não tenho dúvida que esse é um espaço, assim, de reflexão continuada e de observação mesmo da reforma trabalhista, que merece, enfim, que a gente consulte, porque eles são debruçados justamente nesses impactos dessa reforma no mercado laboral, no mercado de trabalho brasileiro. Uma reforma, claro, que aprofunda, que atinge não todas as dimensões
do direito do trabalho no Brasil, não só o que vocês discutiram nas aulas anteriores, nas palestras anteriores, como, por exemplo, o acesso à justiça, enfim, todas as transformações com relação aos procedimentos e ao próprio processo trabalhista, com relação à organização do movimento sindical, mas, sobretudo, o que a gente acabou tratando mais nessa apresentação, que é a própria regulação do contrato de trabalho, né? As novas formas contratuais que aparecem com a reforma, a exemplo do contrato intermitente, que talvez tenha sido o que mais tenha chamado a nossa atenção em termos de novas formas jurídicas, né, do contrato de trabalho, mas também a ampliação do trabalho a tempo parcial, que também está ali nesse primeiro processo de flexibilização da legislação trabalhista brasileira, mas um incentivo e também uma flexibilidade maior, sobretudo com relação à jornada do trabalho a tempo parcial. A própria ideia, a forma como o teletrabalho foi regulamentado, o tipo jurídico novo, né, do trabalhador hipersuficiente, né, rompendo e se contrapondo diretamente à ideia de hipossuficiência, com relação às novas figuras jurídicas, como a gente traz toda a realidade de um trabalho autônomo, por exemplo, para a seara trabalhista, né, o que isso significa, e aí faz com que a gente lembre lá em 94, quando a CLT começou a tratar, por exemplo, as cooperativas de trabalho, o que significa esse movimento de trazer essas formas tipicamente autônomas para uma regulamentação seletistas, ou da própria legislação trabalhista. Em matéria de flexibilização do tempo do trabalho, o banco de horas ele consegue ser ainda mais flexibilizado, né, com a ideia dos acordos individuais. Então, todo esse movimento que caracterizou a flexibilização da CLT nos anos 90, né, deslocando para a negociação coletiva a regulamentação de aspectos importantes, relevantes das condições de trabalho, né, ele agora é ainda mais aprofundado, porque agora está no plano também individual, né? Então, a gente faz todo esse movimento, né, de suprimir, de retirar, né, do âmbito da regulação, da legislação propriamente dita, né, desloca no primeiro momento para a negociação coletiva, né, e com isso também transferindo o risco, ou partilhando o risco do negócio, mas agora se aproximando dessa liberdade não contratual individual, por exemplo, no estabelecimento do banco de horas, em algumas circunstâncias que está lá prevista no artigo 59. A flexibilização também do padrão de organização da jornada de trabalho, né? Ou seja, as jornadas atípicas que vão se tornando cada vez mais frequentes. Então, o mesmo movimento dos contratos especiais, né, de tão numerosos e múltiplos que eles passam a ser, como ele vai, de alguma forma, fragilizando aquela ideia do contrato padrão, né? Por exemplo, contrato por tempo indeterminado, né? Então, as múltiplas formas de contratos por tempo determinado, elas acabam tirando o próprio sentido dessa estrutura central, digamos, da relação de emprego, da forma como ela se caracterizava. O fracionamento das férias, né, que é muito interessante, porque é algo que a gente discute tão pouco, não? A regulamentação das férias. Acho que isso acabou saindo um pouco também do horizonte da reivindicação da classe trabalhadora, né? Tirar férias. E o que é que significa, por exemplo, a gente tem, em um determinado momento, definido que as férias elas deveriam ser concedidas num único período contínuo, né? Ainda que, obviamente, esse período não fosse totalmente definido, né? Dependeria da assiduidade e da frequência do trabalhador, né, durante o seu período aquisitivo do direito ao trabalho, mas uma ideia de que o descanso das férias, né, ele é um descanso importante, né, consensuado socialmente, e que ele deve ser um descanso longo.
aquele período que seja, que o trabalhador, né, adquire como direito, que ele não seja pulverizado. Então, a ideia dos 3 períodos, né, fracionamento das férias em 3 períodos, foi algo também que passou sem muita discussão. Não? Mas que, se a gente pensar quais foram, né, os nossos paradigmas, né, e princípios, sem sombra de dúvida, aqui a gente tem uma ruptura também, talvez do próprio direito, né, às férias, a esse descanso mais longo, mais duradouro, que não são os descansos, né, semanais, não são os intervalos pontuais, não, durante a jornada, ou entre uma jornada de trabalho e outra, ou entre uma semana e outra, mas um descanso mais duradouro. Talvez justamente porque tenha saído do nosso horizonte esses contratos de trabalho mais duradouros. Não? Então, a gente vai normalizando, não, as ideias dos contratos de curta duração. Em contrato de curta duração, não há que se falar em férias. E outros aspectos também que vão sendo flexibilizados, por fim, a flexibilidade aí não só do manuseio da jornada, que é aprofundada, que é intensificada, as novas formas contratuais também, que são ampliadas, mas também a ideia aí de uma flexibilização no padrão de remuneração do trabalho, e talvez eu destacaria nesse conjunto, né, de novidades, essa lógica do salário hora, que me parece que ganhou muito terreno e que vai se consolidando. Né? Como é que eu reconheço hoje que o salário mínimo é o salário mínimo hora? Né? O contrato de trabalho temporário, lá atrás, né, em 2001, salvo engano, ele já trouxe para a gente esse desafio de pensar essa proporcionalidade, não, do turno com relação ao salário. Então, se eu tinha um trabalhador em turno integral, que passava a ser um trabalhador a turno parcial, esse trabalhador tinha um salário X, né? Como é que eu reduziria proporcionalmente? E se o salário dele era um salário mínimo, ou o piso salarial, como é que eu faria essa redução proporcionalmente? A ideia de que o salário ele tem que ser pensado como salário mínimo hora. Né? E como é que a gente faz essa discussão, pensando, né, no contexto, nos preceitos, por exemplo, da Constituição Federal de 88, né, de como ali a gente pensou um direito a um salário mínimo garantido universalmente a todo trabalhador urbano e rural. Então, acho que essa questão da lógica do salário hora, né, e da lógica do tempo, do pagamento pelo tempo efetivamente, né, trabalhado, e o contrato de trabalho intermitente, ele traz tudo isso junto, né, aqui e agora, e normaliza absolutamente tudo isso. É interessante que, só um parêntese, né, no atraso do voo vindo para cá, depois de 2 horas de espera, eu sentei, né, dizendo, agora a gente para um pouquinho, pelo menos 1 hora, descansa, e sento do lado um empresário, segundo ele, líder de mercado, lá em Salvador. E, quando ele olhou para o lado e viu que eu estava com o livrinho de direito de trabalho, ele disse, nossa, mas esse contrato de trabalho intermitente, ele é tudo que a gente precisava. Ele estava falando como ele estava contratando mais, não, nessa modalidade do contrato de trabalho intermitente. Viemos conversando, né, durante todo o voo sobre o contrato de trabalho intermitente. Né? Talvez aqui seja a forma contratual, né, que nos desafie, o que conjugue e reúna, não, todos esses elementos nesse novo padrão de contratação que parece que se anuncia, ainda que formalmente. Né? E já caminhando para a gente ir para um desfecho, é claro que nós não sabemos exatamente se esse contrato vai, entre aspas, vingar. Né? Nos primeiros dados dos 6 primeiros meses da reforma, e agora mais recentemente,